Então, pessoal, a correçãozinha da nossa atividade de hoje sobre monômio, né? E na primeira questão ele quer que identifique o coeficiente e a parte literal. O coeficiente é aquele número que está multiplicando as variáveis, né? Então, as variáveis, um número desconhecido, é a parte literal. Então, nesse caso aqui, ó, no item A, o coeficiente é 3, né? O coeficiente é 3. E quem é a parte literal? A parte literal é xy. No B, quem é o coeficiente? No caso aqui, é que está multiplicando x ao quadrado, né? Que é 1/6. E quem é a minha parte literal? É a variável desconhecida, né? É o x ao quadrado. No item C, qual é o meu coeficiente? Quando não aparece, né? Eu tenho como coeficiente 1. E a parte literal são as variáveis, né? Vai ser x ao cubo, z ao quadrado. No item D, nós temos como como coeficiente 3 raiz de 5, né? 3 raiz de 5. E nós temos aí como parte literal o x, né? Então, no item D, nós temos 3 raiz de 5 como coeficiente, a parte literal aqui é o x. No item E, vai ficar menos 15 sendo coeficiente. Então, menos 15 sendo coeficiente e w ao quadrado sendo minha parte literal. Aqui, quando não aparece, é 1. 1 é o coeficiente e o próprio a é a parte literal. Pessoal, na segunda questão, ele quer que você determine aqui em cada quadradinho, né? O valor de cada quadradinho para que os monômios sejam semelhantes, né? E para que os monômios sejam semelhantes, eles têm que possuir a mesma parte literal, né? Então, se aqui é 3 x elevado ao cubo, aqui é x elevado ao cubo. Se aqui é y elevado à sexta potência, aqui também tem que ser y elevado à sexta potência, né? Para a parte literal ficar igual. Então, o quadradinho aqui é 6. Aqui é 5, porque z elevado a 4, aqui já está z elevado a 4, né? X elevado a 5, então o quadradinho tem que ser 5 para ficar a mesma parte literal, né? Da mesma forma aqui no item C. Aqui nós temos y elevado a 8, então aqui o y tem que ser elevado a 8. Aqui x elevado a 1, então aqui o x tem que ser elevado a 1, para a parte literal ficar a mesma e, consequentemente, para que eles sejam monômios semelhantes, né? No item D, nós temos o y elevado a 7, então aqui tem que ser 7, né? Parte literal ficar a mesma. Aqui nós temos o z elevado a 4, então aqui também tem que ter z elevado a 4, né? Para a parte literal ficar a mesma, né? Então tá aí os valores de cada quadradinho para que os monômios sejam semelhantes. Na terceira questão, ele quer que você escreva o grau de cada monômio, né? Então, o grau de um monômio, a gente soma os expoentes da variável, né? Da parte literal, né? Então, aqui nós temos 22, a parte literal n, quando não tem nada é elevado a 1. Então, aqui é do primeiro grau, né? Do primeiro grau. Aqui, a parte literal, nós temos expoente 1 e expoente 2, né? X tem expoente 1 e o y tem expoente 2. Então, 2 mais 1 vai ser do terceiro grau, né? Então, aqui, terceiro grau. Aqui nós temos a parte literal, temos 1, que também temos 1 e aqui também temos 1. Quando a gente somar 1 mais 1 mais 1, vai ser do terceiro grau. No item D nós temos aqui na parte literal x elevado ao cubo e z elevado ao cubo, né? Expoente 3, expoente 3. 3 mais 3, sexto grau. Então, aqui, sexto grau. No item E, parte literal está elevada a 9, então aqui é do nono grau. E no item F, nós temos a parte literal A elevada ao quadrado e A e B elevada à quinta potência, né? Então, quando a gente somar os expoentes, vai ficar do sétimo grau, né? Então, tá aí a nossa atividadezinha de hoje.